Olá! Eu vim trazer uma reflexão sobre algo que eu só vim me dar conta aos meus 33 anos. Sábado passado eu fui na casa da minha tia e ela tá morando na casa onde eu fui criada boa parte da minha vida, durante muitos anos, com a minha avó, pela minha avó, na verdade. E ela me entregou uma pasta com umas documentações antigas minhas, como histórico escolar, alguns diplomas de curso de inglês que eu tinha. E, inclusive, dentro dessa pasta tinha a minha nota do Enem. Eu nem lembrava disso. Afinal, tinha muitos anos. Eu fiz o Enem quando eu tinha 17 anos. Eu estudei numa escola, no meu ensino médio. Na verdade, eu estudei minha vida toda em escola pública. E no meu ensino médio, meu pai quis dar uma valorizada, porque eu lembro que o governo me colocou numa escola muito distante da minha casa e num lugar bem perigoso. E minha avó entrou em desespero, recorreu ao meu pai e falou assim: meu filho, você vai ter que dar um jeito, porque a Fabiana não vai estudar naquele colégio muito longe, além de estar num lugar muito perigoso, não tem condições. E ele fez um esforço e pagou um colégio particular para mim. Na verdade, eu posso dizer que ele poderia ter pago um colégio particular a vida toda, mas ele que não queria. Então, eu estudei no Flama, para quem é de Caxias vai saber. Estudei no Flama meu ensino médio e eu não era aquela aluna super aplicada. Eu posso dizer que eu era uma aluna mais para inteligente do que aplicada, disciplinada. A minha criação, eu acredito que a criação de grande parte dos brasileiros, principalmente os de classe baixa, é aquela de você vai terminar os estudos do ensino médio, e logo vai ter que arrumar um emprego de carteira assinada. Afinal, a carteira assinada é sinônimo de uma coisa mais segura, de uma coisa mais estável. Por quê? A gente tem aquela necessidade de se manter, de comer e dormir, acordar, trabalhar, e esse ciclo que nunca termina. Então, a mentalidade das pessoas que me criaram era essa, de que eu precisava trabalhar, depois estudar de repente paralelamente, fazer uma faculdade e assim vencer na vida. Fazendo uma faculdade e continuar trabalhando de carteira assinada para ter uma segurança. Pois bem, voltando à nota do meu Enem. Ao resultado do Enem antigamente era feito por carta, acredito que hoje seja entregue via internet. Então eu recebi essa carta na época e eu não me lembrava de um detalhe muito importante. Eu abri essa carta no sábado e vi que a minha nota no Enem não foi nada mais, nada menos do que 100. Exatamente, 100. Há, na verdade, 3 pontos em que eles estudam para considerar uma nota boa. E eu tirei 100 nesses 3 pontos. Nas demais cadeiras eu não fui muito boa, não. Afinal, eu não era uma cliente, ó. Eu não era uma aluna muito aplicada. Mas parando para refletir sobre essa nota 100, inclusive acredito que através dessa nota foi por isso que eu ganhei bolsa na PUC. Ganhei bolsa integral na época. Eu não pude fazer porque foi pelo programa ProUni. E como eu estudei o meu ensino médio em escola particular, eu não pude me inscrever e assim estudar na PUC. Mas eu lembro que eu fiquei muito triste na época por não ter conseguido a bolsa. Conseguido me inscrever, porque a bolsa eu havia ganho. E ainda ganhar um valor. Na época era um salário, tipo uma bolsa, né, de ajuda de custo. Mas então, refletindo nessa minha nota 100, eu posso entender que na época eu não conseguia, eu não enxergava o potencial que eu tinha. Como assim? Não enxergava o potencial. Às vezes a gente se limita tanto por achar alguma coisa difícil, por achar que já tem muita gente fazendo, ou então, no fundo a gente não acredita. E também a gente não quer desprender de tanto tempo para cavar o poço, para começar do zero. E eu lembro muito bem que eu não acreditava. Eu tenho muito, muito forte essa memória em mim que eu, no fundo, eu queria mesmo era terminar o meu ensino médio, talvez passar por uma faculdade. Se passasse por uma faculdade, show. Mas, na verdade, eu queria era mesmo arrumar um emprego para comprar os meus cremes.
Mas arrumar um emprego naquela idade, eu não ia ganhar mais que um salário mínimo. Mas era o salário que eu queria para poder ter a minha tal liberdade. Na verdade, eu não teria, porque o que é liberdade? Liberdade é você ter uma estabilidade, você conseguir comprar o que você quer, sem precisar parcelar em 54 vezes, é você poder viajar, sem precisar pegar empréstimo, então pagar a viagem o resto do ano. E talvez nem ir, porque como é que uma pessoa que ganha um salário, que precisa comprar suas coisas e ainda pagar uma parcela de uma viagem, sei lá, para Gramado ou então para Disney? Não tinha como. E naquela minha mentalidade, eu não enxerguei o meu próprio potencial. Talvez, se eu fosse a minha mãe, meu pai na época, eu acredito que, sinceramente, eles nem tinham conhecimento desse meu potencial. Eu não enxergava. Talvez se o meu filho, na idade já de vestibular e Enem, se ele tira 100 numa determinada cadeira, seja em matemática, seja na própria redação, eu vou dar o meu tudo. Eu vou fazê-lo enxergar que ele é o cara e que ele pode ser o cara, que ele pode ser programador de robótica, ou então que ele pode ser um escritor, ou então que ele pode alcançar o mundo dentro daquilo que ele tem aptidão. E é nisso que eu quero fazer você pensar. Em que você tem aptidão? O que você faz de bem? Será que você já conseguiu enxergar que aquilo que você gosta muito, que você faz muito bem, pode te destacar de uma maneira tão absurda no mercado e que pode fazer você até mesmo ganhar bastante dinheiro e ser único? Pare e pense. Acredite em você, porque às vezes você pode demorar, assim como eu, mais de 10 anos, 20 anos para enxergar um potencial. E talvez o tempo é uma coisa que a gente não consegue recuperar.